Eu vou aqui fazer uma intervenção muito rápida sobre a memória do painel de discussão no encontro anterior, organizado pela FCT. Não sei se... Okay. Já consegui. Já consegui. Queria que mexer. Deixa que eu usar este. Eu uso as teclas para dar isto ao senhor que vai usar. Está bem, está bem. Então, assim, muito rapidamente, porque é que estamos aqui em Vila Real e vamos, com este atraso todo, gastar alguns minutos a recordar o que se passou no encontro anterior? Porquê? Porquê esta breve apresentação? Primeiro, porque precisamos mostrar que há continuidade, mostrar a quem precisa de conhecimento, como estas pessoas que já estão aqui sentadas, quem representam, quem precisa de conhecimento, que as suas necessidades são escutadas. Portanto, quem esteve em Lisboa tem aqui um breve resumo, assim como quem hoje falar, quem hoje expuser as suas necessidades, também será escutado. Portanto, continuidade. A segunda questão é a aplicação, que a comunidade científica, em particular o Forestwise, está atenta às necessidades de quem precisa de conhecimento. E, finalmente, que isso implica criação, transferência, co-criação de conhecimento, motivada pela procura. Demand-driven, como referiu há bocadinho o professor Cardoso Pereira, foi precisamente ele, e quem aqui está, que esteve na primeira reunião em Lisboa, na FCT, lembra-se disso, que introduziu esse conceito que nunca mais largou o Forestwise. Então, o que é que aconteceu no dia 27 de novembro? Muitas coisas. Eu vou-me aqui só concentrar na parte respeitante ao painel de discussão equivalente a este. Aí tiveram 4 representantes da Procura de Conhecimento, o Rui Almeida, do Comando Nacional da Força de Sapadores Bombeiros Florestal, do ICNF, mas a título individual. Teve o André Nunes, da ZIF Aldeia do Mato, o João Gaspar, da REN, responsável pela gestão das faixas de floresta, e o Miguel Duarte, da Zona Aeroc, mas em representação do Centro Pinos. E teve um representante da oferta de conhecimento, o Rui Salgado, que está agora com o projeto CILIFO da Universidade de Évora, e a moderação foi do David Marçal. E centraram-se essencialmente nas mesmas questões que nos vamos centrar hoje. Começando pela primeira, que conhecimento falta, foram apontadas necessidades de conhecimento em 6 áreas. Na sustentabilidade económica, em relação à sustentabilidade económica dos espaços florestais, foi referida à desmotivação dos proprietários, justificada pela cadência de incêndios nos últimos anos e agravada pelas pragas e pelo espartilho ilegal que condiciona a sua atividade. Sem sustentabilidade económica, foi dito, os proprietários não limpam porque não têm condições para o fazer, ou seja, tomam uma atitude racional. Reparem, eu humildemente estou a limitar-me a relatar o que lá foi dito. Com a chegada dos autos da GNR, muitos tentam doar os seus terrenos às juntas de freguesia, às câmaras municipais, que não os querem. Então a questão aqui, as questões neste aspecto andam à volta que soluções, que políticas para este problema de base, a sustentabilidade económica dos espaços florestais. Na gestão dos combustíveis foram relevados problemas relacionados com a monitorização do estado da vegetação, do ponto de vista económico, portanto, conseguir fazer isto com menos dinheiro, mais frequentemente, de forma eficaz, técnicas de gestão que conduzam à redução do custo enorme das operações de gestão, incluindo a mecanização, a robotização de algumas das operações. Questões sociais e culturais que estão na origem dos fogos, atitudes de risco, alterações de comportamentos conducentes à redução do número de ignições, a comunicação do risco. Depois, no apoio ao combate, foi realçada a meteorologia dinâmica, nomeadamente a acoplação de modelos meteorológicos a modelos de propagação de fogo, conduzindo a uma nova geração de simuladores de comportamento de fogo. Em relação ao impacto das operações de regeneração natural na redução do risco de incêndio, foi mencionado a questão do trade-off na recuperação de áreas ardidas,
entre a regeneração natural ou não, modelos de silvicultura, encarados como ferramentas de redução do risco, modelos de organização paisagística, para a prevenção e mitigação do risco de incêndio, e modelos silvopastoris e de valorização de subcoberto. Finalmente, na área do direito e eficácia das políticas públicas, foi dito que era preciso perceber os diversos mecanismos legais que se têm sucedido e, em termos de gestão florestal, as suas consequências para a sustentabilidade dos espaços florestais, nomeadamente avaliar a eficácia das políticas determinadas por estas sucessivas alterações legislativas, sobretudo sempre que há um grande número de incêndios. Quanto à segunda pergunta, como se deve fazer a aplicação? Em primeiro lugar, foi destacado a necessidade de fazer o estado da arte da transferência de conhecimento. Que conhecimento está realmente a ser aplicado, entre o conhecimento que se sabe que existe. Um levantamento em todos os setores, desde os produtores florestais, prevenção, combate, etc. Depois foi referida a necessidade de mais investimento, alavancando, e desculpem-me, falta aqui uma vírgula, alavancando o retorno, vírgula, económico e não económico. Portanto, avaliando, desculpem, o retorno económico e não económico. Mais colaboração, montar os projetos em colaboração não só entre diferentes entidades académicas, mas também com empresas, com laboratórios do Estado. Inovação operacional, apontado como uma forma de obter resultados rápidos, quick wins. Portanto, foi apelado a quem souber, quem tiver conhecimento, que saiba pequenas coisas que se podem facilmente obter ganhos, contactar as empresas, de forma a podermos rapidamente ter essas bandeiras. Mais e melhor comunicação. Para isso foram sugeridas várias alternativas para ajudar os investigadores a terem outras formas de comunicação que não os simples papers. E depois foram apontados como obstáculos, alguns obstáculos à aplicação do conhecimento na administração pública e também apontadas como raízes às dificuldades do conhecimento, o decréscimo no investimento nos laboratórios de Estado e a investigação que foi até agora baseada sobretudo em trabalho precário, situação que, como sabem, está a mudar. Em conclusão, temos aqui o ciclo habitual, não é? Prevenção em sentido lato, com a gestão de combustíveis, as questões sociais e culturais, o combate ao pós-fogo e, naturalmente, voltamos à prevenção, mas não, em Lisboa foi-se mais longe e foram apontadas questões relacionadas, necessidades de conhecimento relacionadas com as políticas públicas. E, finalmente, recordando e em conclusão que conhecimento falta, como aplicar, primeiro o estado da arte da transferência de conhecimento e depois esta nuvem, mais investimento, mais colaboração, mais e melhor comunicação, ter em conta os obstáculos da administração pública e olhar com cuidado para as necessidades específicas dos laboratórios de Estado. Termino assim dizendo-vos que têm o link no programa, onde, na palavra memória, a partir daí podem fazer duas coisas, ou ver o vídeo do que se passou em Lisboa, ou lerem algumas páginas com o resumo do que foi lá dito, e passo a palavra ao Paulo Fernandes para este segundo encontro à volta das mesmas questões. Uma primeira palavra de agradecimento pelo convite, em nome do ICNF. O ICNF é uma entidade já antiga, de alguma forma, embora nova ao mesmo tempo, e ao longo dos quase 200 anos de atividade tem-se defrontado com muitas destas questões, e já houve tempo em que muita da investigação florestal estava dentro dos próprios serviços e na do tempo em que os velhos engenheiros diziam que, quando tinham um problema, subiam todos ao 6º andar e falavam com os colegas das batas. Portanto, eles eram os das botas e, portanto, subiam ao 6º andar para falar com os das batas para tentar resolver um problema que tinham diferente de gestão florestal, ou de gestão sinergética ou outro. Obviamente, isto era um modelo de investigação muito diferente daquele que existe agora. Alguns países mantiveram este modelo de integração dentro daquilo que é a autoridade de gestão florestal. Nós seguimos outro modelo, como os franceses e os espanhóis, e, do ponto de vista do ICNF, aquilo que, perante tudo aquilo que já foi hoje aqui mostrado, temos como prioridade, e aquilo que é a missão do ICNF, é arranjar a forma socialmente mais correta de transformar a paisagem no sentido em que, neste momento, com o Plano Nacional, nós estamos, ao fim e ao cabo, com essa missão. Nós temos uma missão muito forte de coordenar
uma gestão socialmente útil de 6 milhões de hectares de espaços silvestres. Esses 6 milhões de hectares de espaços silvestres, muitos deles têm uma gestão ativa, são contributivos para a riqueza nacional, muitos neste momento não são, estão em abandono e necessitam de um cuidado e tratamento permanente. Este é o nosso objetivo final, traduzido naquilo que é a defesa contra incêndios, naquilo que é a gestão de fogo rural, traduzido em manter níveis de biomassa baixos, obviamente não iguais àqueles que eram no tempo em que os fogos tinham uma pequena prevalência, ou pelo menos não eram tão importantes como aquilo que já são hoje por via da acumulação de combustíveis, mas garantir que tudo aquilo que é um investimento nacional e tudo aquilo que são os próprios rendimentos gerados pelos espaços florestais para a sociedade possam ser corretamente aplicados e aquilo que é o esforço do país nessa transformação da paisagem possa ser feito com a maior eficiência e com a maior eficácia possível. Nesse sentido, eu alongava-me, se calhar, e pedia para que fosse projetado apenas uma pequena nota. Eu ia aqui integrar aquilo que é um outro fator, que é o fator tempo. Nós, na administração, estamos obrigados a seguir sempre aquilo que é a legislação, e isto é uma primeira tentativa para refutar aquilo que o professor José Miguel aqui apresentou. Nem só coisas más tem o Diário da República, e aquilo que é, ao fim e ao cabo, a ação do ICNF e aquilo que é a ação dos serviços públicos têm baias que são muito específicas. E temos, neste caso, a nossa principal baia é a Lei de Bases da Política Florestal. Tudo aquilo que é a utilização dos espaços florestais, tudo aquilo que é a gestão desses ecossistemas está inscrito em termos de política numa lei que é uma lei aprovada por unanimidade há mais de 20 anos já, e sobre investigação florestal a lei tem até bastantes aspectos. Eu só respiguei alguns, o primeiro dos quais já foi aqui muito debatido, tem a ver com aquilo que é utilizar a informação, a melhor informação para a fundamentação do planeamento e para a fundamentação da ação. E, portanto, desde o gestor florestal, desde o proprietário florestal, que se confronta todos os dias com questões, que tipo de modelo de silvicultura é que eu vou usar, será que eu consigo ou não retirar rendimento do investimento que vou fazer, até ao decisor político ao mais alto nível, qual é que é a melhor forma de gerir os recursos florestais do país. A Lei de Bases já aponta para essa necessidade de ser incorporado esse conhecimento. É óbvio que a Lei de Bases tem já 20 anos e o mundo mudou muito. A Lei de Bases é de um tempo em que o conhecimento científico e o conhecimento que vinha da academia e dos centros de investigação era mais facilmente incorporado. A própria Lei de Bases teve muita discussão pública naquilo que foi a sua execução e hoje em dia continuamos a utilizar muitas das ferramentas que foram geradas por aqui, mas hoje vivemos numa sociedade muito, muito diferente. E a primeira sugestão que eu faria, não tanto de que conhecimento é que faz falta, mas mais como é que vamos conseguir inundar a sociedade de conhecimento útil e de conhecimento que permita aos novos fazedores de opinião e àquelas pessoas que condicionam as opções políticas que a sociedade faz, não o Governo, não a Assembleia, não as câmaras municipais, mas a sociedade no seu conjunto faz, como é que nós podemos trazer todo esse conhecimento que está a ser gerado pela comunidade científica, pela comunidade técnica, e há muitas formas de o fazer, é uma questão, se calhar, quase de comunicação e já não tanto de tipo de opções em termos de prioridades de investigação. Um outro aspecto que eu gostaria de deixar aqui, e retornava outra vez à Lei de Bases, tem a ver, e a Lei de Bases, de facto, quem estiver no setor da investigação científica e ler isto, de facto, isto não foi muito bem feito na altura e está perfeitissimamente atual. Mas gostava de assinalar um outro aspecto que tem a ver com o fator tempo. O fator tempo é fundamental nas políticas florestais, é fundamental na ação das diferentes entidades. Nós hoje vivemos e utilizamos espaços florestais que foram planeados há 40, 50, 60, 70 anos. E, portanto, quem não entrar com o fator tempo em tudo aquilo que tem a ver com a gestão de recursos florestais está a cometer um gravíssimo erro. E lembro-me perfeitamente,
quando participei, como muitos, se calhar, dos que aqui estão, na discussão da regulamentação da Lei de Bases de Política Florestal, algumas das questões que lá foram colocadas do ponto de vista da investigação florestal, até porque havia um grupo de trabalho só para essa componente, o grande problema já na altura era como criar conhecimento que fosse passável e que fosse digerível pelos utilizadores e, sobretudo, como criar condições para que a investigação florestal se perpetuasse no tempo. Já na altura, e estamos a falar finais da década de 90, finais da década de 80, início da década de 90, tudo estava formulado e tudo estava organizado para projetos de muito curta duração. Tipicamente, algumas questões de alguns problemas florestais, alguns problemas ligados à gestão socioecológica das florestas, são problemas de dezenas de anos. E, na altura, já uma das questões que se queria resolver e que se tentou resolver na altura é como garantir que os processos de investigação podem durar mais do que aquele ano típico ou aqueles 3 anos típicos dos ciclos de projeto que já na altura prevaleciam. E, portanto, essa acho que é, do ponto de vista também do ICNF, e o ICNF, enquanto maior gestor neste momento de áreas florestais no país, está disposto a contribuir para que as áreas que têm sob sua gestão possam servir para manter estas parcelas de longo prazo, para manter estes processos de longo prazo que são necessários para que muito do conhecimento possa, de facto, ter uma boa fundamentação. E, se calhar, para já, era o que tinha. Muito boa tarde a todos. Eu vou falar em nome da EDP Distribuição e, enfim, para quem não conhece, a EDP Distribuição é a operadora da rede de distribuição de alta, média e baixa tensão no território português. Estamos a falar de território português, território continental. Quais são os problemas inerentes, portanto, que, neste caso, a EDP Distribuição se entra na problemática da floresta associada a incêndios? Tem a ver com a gestão de um conjunto de ativos muito significativo. Só para terem uma ideia, nós gerimos no conjunto mais de 100 de milhares de quilómetros em todo o país. E desse valor, cerca de 30% estão mais ou menos, atravessam ou estão em zonas consideradas florestais, a maior ou menor grau. Esses 30% trazem-nos, enfim, na gestão diária, porque o nosso objetivo é garantir o fornecimento de energia elétrica a todo momento, 24 horas por dia, a todos os clientes, e estamos sujeitos não só pelas avarias normais, como também pelas consequências dos incêndios. E essa gestão dessa zona florestal, para nós, é crítica. E uma das dúvidas, um dos problemas que nós nos debatemos é que temos alguma dificuldade, porque não existe uma definição de risco, de zonas de risco, de carta de risco perfeitamente assumida, para fazermos uma gestão com base nesse próprio risco. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, fundamentalmente, nós temos que nos preocupar com as chamadas faixas, sejam elas de proteção, que já fazemos, enfim, há várias décadas, porque são faixas regulamentares, quer com as faixas de gestão de combustível, enfim, mais que são situações que resultam mais recentemente, nomeadamente do Decreto-Lei de 124 de 2006. E temos que gerir todos os recursos. Como já foi dito aqui, enfim, durante a sessão, não há recursos disponíveis no país, sobretudo para atuar em tempo útil naquele período que é definido através da lei. E isso traz-nos, eu diria, responsabilidades acrescidas em definir quais são os troços, quais são as linhas, quais são, enfim, as zonas onde teremos que atuar de uma forma prioritária. Essa é uma dificuldade que procuramos, enfim, colmatar, e para isso, obviamente, contamos com a comunidade científica, em particular do Forestwise, que a EDP Distribuição se juntou desde a primeira hora como membro fundador e fazendo parte, inclusive, do próprio Conselho.
Uma outra questão, e, enfim, e também para terminar, eu diria, para além da questão da gestão do risco, há um outro aspecto que para nós também é muito importante, que também está associado, que é a não existência, pelo menos, de um cadastro nacional, não só das próprias propriedades e do coberto florestal com alguma relevância e detalhe, como fundamentalmente os proprietários, porque na interação que nós temos, nomeadamente com os proprietários, muitas vezes temos dificuldade em identificar, e isso pode depois trazer problemas acrescidos, nomeadamente em termos de intervenções no terreno. Há muito mais exemplos, que depois, enfim, podemos desenvolver na segunda parte da questão, mas eu diria que estas duas, quer a introdução da noção de risco nas nossas intervenções, quer, sobretudo, a definição de um cadastro que seja partilhado por todas as entidades, que seja único, enfim, é uma necessidade, é uma ambição que nós temos e que esperamos que o ForestWise e a comunidade científica possa dar seguimento a esta nossa ambição. Obrigado por esta oportunidade. Paulo, a questão é demasiado ampla para conseguir ser respondida em 5 minutos. Eu acho que foi feito um grande esforço para identificar a agenda de investigação e desenvolvimento e como disse numa expressão feliz o Zé Miguel, em termos se for feita de forma translacional, eu acho que terá maior capacidade de ser bem sucedida. Enfim, queria só dizer 2 ou 3 coisas também ligadas ao tema e já vou um bocadinho mais à concretização do que quero dizer. Acho que há, hoje em dia, uma muito maior abertura para uma agenda de investigação, desenvolvimento e inovação neste setor, sem dúvida nenhuma. Acho que a própria relevância política do tema é muito maior hoje. Aliás, isso foi plasmado e teve na origem, seguramente, da Agência dos Incêndios Rurais. E também, até, por exemplo, com esta criação do Observatório Técnico Independente. Acho que esta agenda de investigação, de maneira muito genérica, tem de incluir grandes questões de prevenção e gestão de risco, como já foi dito, e devem, sobretudo, envolver as entidades que gerem o território. E hoje todos temos plena consciência de que as áreas ardem, sobretudo, pela ausência de gestão e não tanto pela sua composição florística e, portanto, é preciso que nós não esquecermos que precisamos, por isso mesmo, de desenvolver conhecimento e desenvolver ferramentas que possam endereçar estas questões de gestão do risco, e isso leva-nos obrigatoriamente a ter que conhecer as causas dos incêndios, que muitas vezes ignoramos e, portanto, muitas vezes tendemos a ignorar e passar ligeiramente, com ligeireza por elas. E sabemos que muitas vezes, para não dizer quase sempre, estão ligadas a questões de natureza social e, portanto, bastante mais complexas em termos de radiografia e de definição de soluções. Por outro lado, em termos de gestão ativa, também compete a cada um dos atores intervenientes nas áreas florestais desenvolver essa gestão ativa, e eu dou um exemplo das iniciativas que a nossa fileira tem vindo a desenvolver, não só de maneira isolada, como de maneira associada através da CELPA, que é, nomeadamente, a iniciativa do Melhor Eucalipto, no fundo, de transferência de conhecimento para os agentes florestais, o Limpa e Aduba, no fundo, um programa dedicado à limpeza das áreas com eucalipto e depois com fertilização paga pela indústria. Ou, mais recentemente, um programa que estamos em vias de lançar, de replantar áreas florestais, porque estamos confinados a uma área que não pode aumentar, sabemos-lo bem, e, portanto, queremos que essa área produza mais. Portanto, essa é a solução, aumentar a produtividade. E isso vai também, obviamente, ter impacto na redução do risco de incêndio inerente a essas áreas. Por outro lado, é importante que o Estado se consciencialize de que tem de disponibilizar a informação aos atores. Eu dou exemplo, informação cartográfica com a orografia do terreno, ou desenvolver inventário florestal regular que permita que
os agentes, nomeadamente os agentes numa perspectiva mais de incêndios, possam usar essa informação para fazer simulações, para poder prevenir, para poder criar ferramentas de apoio à gestão de quem tem que intervir, quer na prevenção, quer no combate. Eu dou só como exemplo, e vou-me antecipar um bocadinho aqui, porque já vi aqui o guião das perguntas e já sei o que é que vai ser perguntado a seguir, mas vamos já antecipar, é que nós de facto temos usado, já estamos a usar desde há uns anos esta parte, uma ferramenta que foi desenvolvida exatamente para isto, para apoio à prevenção e ao combate aos incêndios, neste caso até mais numa vertente de combate, que é o Ceasefire, que foi desenvolvido com o apoio da Universidade, e que usamos ativamente como forma de gerir as nossas ações de prevenção e combate. Obrigada pelo convite e é com agrado que estou aqui. Felicito, de facto, este passo, que, pelos vistos, não sendo solene, é importante. Eu acho que foi solene e acho que é muito importante. E dou os parabéns a todos os investigadores, ou futuros investigadores, que venham a colaborar com o Forestwise. Fico também contente de se concentrar aqui na Universidade de Trás-os-Montes e neste espaço territorial um conjunto de pessoas que vão ficar cá, que vão pensar, que vão constituir massa crítica e que, de certeza, vão ter que responder também, eventualmente, a reptos feitos pelas organizações como a Forestes, representantes dos produtores, e que na constituição da agenda, como bem o Abílio disse, o que pretendem algumas respostas muito simples. É o que é que eu posso fazer para rentabilizar a minha floresta de forma a poder tê-la como sustentável. E sustentável é garantir que cumpro a legislação e garantir que ela não fica depauperada em termos ambientais. Se nós tivermos e em determinados espaços, porque a floresta é muito diversificada, se nós pudermos ter no espaço mais produtivo uma rentabilidade que seja competitiva com outros usos, melhor ainda. E, portanto, essa parece-me a mim que é a grande questão proveniente deste grupo de stakeholders, porque é a partir daí que vem a atividade. Para também este desígnio, e se forem encontradas algumas soluções parciais ou globais, é importante também uma questão que esteja associada à parte da investigação e que aqui já foi abordada também por vários intervenientes. E espero que o COLAB possa ter essa dimensão, que é a dimensão da transferência e da interpretação. Ou seja, foi aqui dito, e na minha perspectiva bem referido, que tem que haver diversas sensibilidades das pessoas que tocam a investigação. E tem que haver algumas que eventualmente não sejam investigadores no sentido puro, não sejam investigadores de raiz, porque tem que haver pessoas com capacidade para transmitir e para, como o João dizia há pouco, inundar de conhecimento os atores e, eventualmente, também a sociedade. E, se falarmos na questão da sociedade em geral, há uma dimensão que não sei se o COLAB, nos projetos que já tem em vista, na agenda estão identificados, mas já tem em curso, que é as questões que se ligam com a política pública. Eu tenho alguma experiência de projetos de desenvolvimento, de investigação, nacionais e internacionais. E tenho feito alguma reflexão de quais os resultados, porque é que há uns projetos que têm mais resultados, porque é que há outros que têm menos resultados. Aqueles que normalmente têm mais resultados é aqueles que, na parceria, têm todas as pessoas que contribuem para eles, quer ao nível de conhecimento, quer ao nível da aplicação. Porque as pessoas estão todas envolvidas e, no caminho do projeto, normalmente faz-se correções de rotas. Por outro lado, também tenho uma noção clara, por exemplo, da comparação em projetos internacionais, por exemplo, com a vizinha Espanha,
em que a administração está envolvida, em que há uma parte do projeto que aponta soluções de política e, portanto, chega-se ao final do projeto e há, de facto, uma distância menor entre o conhecimento e aquilo que é a formulação da política e da implicação dos atores. Ora bem, eu, estatisticamente, nos projetos não de investigação pura, mas de desenvolvimento, de inovação, eu direi que em 98% dos casos em que convidei a administração não esteve disponível para integrar esses projetos. E eu agora acho que em muitos destes projetos que estão aqui na agenda, a administração, nos diversos serviços, tem que fazer parte integrante do projeto. Eu penso que será útil e penso que não deve ser apenas um consumidor dos resultados do projeto. Esta é a minha singela experiência, mas eu dou-vos um caso muito paradigmático. Desculpa, Paulo, vou só... Mas nós tivemos um projeto quando estavam a ser criadas as equipas de sapadores em 99, com uma região de Espanha, de Sória. E nós estávamos a ter o projeto para melhorar a eficácia dos nossos sapadores. E eles estavam para colher a experiência dos nossos sapadores. Acabamos o projeto, passado 6 meses, em Sória havia umas brigadas de prevenção e de extinção, havia depósitos lá de água distribuídos por aquilo que nós podemos dizer juntas de freguesia, e a coisa andou. E nós continuámos com a nossa agenda de proposta à administração de melhoria do programa de sapadores e, passados estes anos todos, ainda não temos os nossos objetivos concluídos. E, portanto, há aqui uma questão de governança, de organização na parte do projeto em que temos que ser mais eficientes. Porque se nós fizermos, digamos assim, a avaliação ao nível individual da capacidade ou das organizações ou dos investigadores, eu penso que nós, enquanto país, não devemos muito a outros países com quem nos relacionamos. Agora, esta questão da governação, da interiorização dos resultados e depois da parte prática. E, por isso, na parte dos projetos, eu já me vou calar, estou, se calhar, a expirar o tempo, mas na parte dos projetos, para além da questão de incluir uma parte sempre, que eu penso que deverá, sempre que possível, da política, ou sempre que seja ajustado e adequado, a parte das propostas de política e a parte também de um painel de avaliação. Se nós, no início do projeto, pretendemos atingir determinado objetivo e determinado público-alvo, nós deveríamos, no desenho do projeto, ter esse público-alvo e ter esse objetivo sancionado e incorporar isso no nosso método de trabalho. Portanto, envolvimento de atores, a parte, digamos assim, da formulação de política para a implementação dos resultados e a avaliação dos destinatários, quer seja em termos mais intangíveis dos objetivos, como daqueles a quem é dirigida a investigação. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite e, indo rapidamente, até porque temos um tempo limitado, enfim, vou dizer algumas coisas de que é a visão da Escola Nacional de Bombeiros. O combate está connosco. E a posição da escola é que quanto mais conhecimento houver naqueles que estão na fase de combate, melhor estará o país. Desde 2018 que se tem vindo a alterar substancialmente o processo de qualificações para os bombeiros portugueses. A qualificação dos bombeiros portugueses, neste momento, saltou do nível 2, em termos académicos, para o nível 4. Ninguém hoje entra em Portugal para ser bombeiro voluntário que não tenha, no mínimo, o 12º ano. Por outro lado, é importante, e já hoje aqui foi focado por mais que uma vez, as resoluções do Conselho de Ministros, ainda não foi aqui focada a resolução do Conselho de Ministros 176/2018, de dezembro de 2018, que diz exatamente como é que é o processo para a formação dos elementos de combate. E no seu ponto 6,
a linha D, ponto 7, a linha D, tem um aspecto que está na resolução e que até hoje não foi dado um passo. O que é que se diz? Entre todas as atividades que a escola tem que fazer em termos de ensino para a formação dos bombeiros, ponto 7 diz que é necessária a criação de uma rede de conhecimento que integre várias entidades. E havia um prazo de 6 meses para implementar este processo, já lá vamos com mais de um ano, e que nesta rede de conhecimento deverão fazer parte, entre outros, a Escola Nacional de Bombeiros, os institutos e universidades, os laboratórios colaborativos e etc. Mas até à data, ainda isto não passou da linha D do ponto 7 dessa resolução do Conselho de Ministros. Independentemente disso, conhecimento para o sistema. Estou aqui numa casa em que estamos a trabalhar em trazer conhecimento para o sistema. Ali com o Sr. Professor Domingos Lopes e aqui o Sr. Professor Paulo Fernandes, está a Escola Nacional de Bombeiros a desenvolver um processo para a criação de uma pós-graduação na área da gestão dos incêndios rurais. Semelhante a este, temos espalhado pelo país 7 protocolos diferentes no âmbito de pós-graduações e mestrados nesta área. Ou seja, a escola não é um estabelecimento de ensino superior, não é, nem o deverá ser. A escola é basicamente uma escola de formação que deve trabalhar com o ensino superior, politécnico e universitário, que são vocês que fazem a investigação e devemos ter acesso a essa mesma investigação. Naturalmente que todo este processo, e para quem vê isto na ótica do combate, e desculpem eu talvez ser um pouquinho mais específico, é preciso que se perceba no processo de combate a questão do conhecimento para o combate. Ou seja, um processo que neste momento, e tal o engenheiro Tiago Oliveira que sabe que os contributos que a escola está a dar para a qualificação dos agentes para o processo, nomeadamente o combate, e nós temos regras com que nos temos de orientar. Temos os documentos, que são 2 bíblias, o chamado Sistema de Gestão de Operações, e um outro documento, que é outra bíblia, o chamado Sistema Integrado de Operações de Socorro. E como tal, todo o processo de formação e de conhecimento tem que passar de acordo com a implementação dessas 2 bíblias. Poder-me dizer, as coisas estarão bem, alertas. Se, no que diz respeito à implementação do processo evolutivo da gestão de operações, até aquilo que nós consideramos a chamada fase 3 do processo de comando, e quando falo de fase 3, estarei a falar de um processo que terei no terreno entre 350 a 400 homens. Se até aqui as coisas estão perfeitamente definidas, eu posso-vos dizer que um comandante de uma operação de socorro de nível fase 3 é um homem que, em princípio, deve ter uma formação na área dos fogos florestais de cerca de 300 horas de conhecimento. Teremos que definir, e é uma área que importa analisar, é que quando saltamos do comandamento da fase 3 para a fase 4, 5 e 6, e que o comandamento pode ser avocado pela estrutura operacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil, naturalmente que nós aqui teremos todos que fazer um esforço na qualificação desses mesmos agentes da autoridade, bem como também teremos que reorganizar todo o processo como nós organizamos os postos de comando. Se então a fase 3 tudo é perfeito e claro, a partir de uma fase 4, 5 e 6, e aqui é fundamental, ao nível destas fases, nomeadamente a presença dos especialistas, que nos postos de comando, com o seu conhecimento técnico e científico, possam integrar a equipa que tem que dar a boa informação para quem tem que tomar as últimas decisões. E este processo de interação é determinante para o sucesso desta lógica. Olhando muito aqui para o laboratório colaborativo, e se me perguntarem o que é que nós gostaríamos de ter mais, já que hoje foi várias vezes referido, é necessário criar uma plataforma onde se proceda à divulgação dos projetos que são realizados, para que seja mais fácil acedermos àquilo que se vai investigando e também aos resultados da própria investigação científica. Há muito trabalho que é feito, que fica, algures, por alguns gabinetes, mas nós que estamos no terreno devemos e temos necessidade de ter acesso a essa mesma informação. É necessário, por exemplo, estudar, penso eu que não há nada estudado sobre essa área,
Temos vindo dos últimos 3, 4 anos a apostar muito na utilização de máquinas de rastros. Se calhar convirá fazer algum estudo na área da relação benefício, custo-benefício da utilização das máquinas de rastros. Estamos a fazer uma aposta muito grande, não sei até que ponto é que temos conhecimento suficiente que justifique continuarmos a fazer essa aposta. É importante, do nosso ponto de vista, o desenvolvimento de uma plataforma informática que permita associar a informação dos meios que estão no teatro de operações com as imagens georreferenciadas em tempo real e que permita a acessibilidade de imagens que nos podem ser fornecidas pelos meios aéreos. Quando se fala de meios aéreos, o ano passado, numa conferência, ouvi algo extremamente interessante, e particularmente aqui por exemplo, o professor Paulo Fernandes, que enfim, é um conhecedor desta área, mas muitas das vezes as oportunidades para combater o incêndio estão durante a noite. Durante a noite não utilizamos meios aéreos. Não vamos investigar nada de novo. A utilização do voo noturno hoje é perfeitamente possível e podemos retirar maior capacidade da utilização dos meios aéreos e podermos aproveitar algumas janelas de oportunidade que surgem durante a noite. A Força Aérea já sabe muita coisa dessa, se calhar seria algo que conviria investigar. Um outro aspecto que nós pensamos que é muito importante para nós, porque naquele momento em que quem comanda uma operação tem que tomar aquela decisão, manda evacuar ou não manda evacuar, isto é um momento crítico no processo de tomada de decisão, pensamos que é necessário estudar algumas abordagens de como se poder fazer isto. Porque quem tem que tomar essa decisão, enfim, é a última fase de todo o processo. Há outras áreas que conviria estudar. Em Portugal nós utilizamos muitos carros de bombeiros. Não sei se há estudos suficientemente claros sobre a tipologia de veículos que utilizamos, os materiais que eles utilizam. Enfim, alguns aspectos do ponto de vista da mecânica das próprias viaturas que utilizamos, se serão as mais adequadas. O desenvolvimento da cartografia. Há pouco falou-se aqui, ali o nosso companheiro, meu companheiro do lado esquerdo, sobre o programa de simulação do Ceasefire. É importante que se diga que a plataforma Ceasefire está em stand-by desde 2018. Algo se passa com isto. Se calhar é importante que este tipo de aspectos seja reanalisado. Por último, apesar de sermos uma escola com as características que tem, eu tenho todo o prazer de vos informar que a Escola Nacional de Bombeiros, hoje, exatamente para a formação, nomeadamente desfias e quadros de comando, utiliza uma pedagogia que serve de uma ferramenta que é chamada realidade virtual. Temos um centro de simulação de realidade virtual, onde, a título de exemplo, vos posso dizer que nós possuímos em 3D toda a Serra da Lousã e utilizamos algumas ferramentas como o Wildfire Analyst para fazer alguma previsibilidade e poder fazer alguma antecipação da evolução dos incêndios. A Escola Nacional de Bombeiros hoje trabalha com estas ferramentas, com realidade virtual imersiva, igualmente, e, portanto, nesta área, penso que tudo aquilo que puder contribuir para melhorarmos estas ferramentas que utilizamos são sempre muito, muito interessantes. Em suma, enfim, de forma mais telegráfica possível, era o meu contributo para esta nossa reflexão. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É um grande gosto poder estar aqui esta tarde convosco e partilhar esta mesa com os colegas que aqui estão. Eu gostaria de concentrar a minha intervenção naquilo que são os atributos e as missões da Floresta Atlântica. Para aqueles que não conhecem a Floresta Atlântica, diria rapidamente que a Floresta Atlântica foi constituída em 2007 com dois grandes objetivos. O primeiro objetivo, atrair investimento para a produção florestal, conhecidas que são as dificuldades dos proprietários florestais em terem disponibilidades de capital para investir nas suas propriedades e melhorarem a produção das áreas florestais e, com isso, ajudar também ao emparcelamento funcional das parcelas e das propriedades florestais
dado o problema de estruturação fundiária com que o nosso país se debate. E com base nestas duas premissas, a Floresta Atlântica tem vindo a desenvolver o seu trabalho, como digo, desde 2007 e tem-se vindo a deparar cada vez mais, e particularmente depois dos incêndios de 2016-2017, com grandes dificuldades para dar cumprimento à sua missão. E porquê é que essas dificuldades se têm vindo a agravar? Primeiro, por razões de caráter genérico que têm que ver com o rendimento da atividade florestal. Se olharmos para as estatísticas publicadas pelo INE, facilmente verificamos que o rendimento líquido da atividade silvícola desde 2000 a 2017 desceu mais de 30%. Não há números ainda para 2018 e 2019. A minha antecipação é que esse rendimento continue a descer nos anos 2018 e 2019. E, portanto, se a atividade florestal é conhecida como uma atividade de retornos baixos e a longo prazo, o que é facto é que, pelo menos nas últimas décadas, esses rendimentos, em vez de terem melhorado, têm-se deteriorado. O segundo ponto tem que ver com o facto de que os grandes incêndios de 2003, 2005 e agora 2017 vieram a aumentarem muito a percepção do risco dos potenciais investidores na floresta. E, portanto, não só o rendimento previsível é baixo, como é possível que esse rendimento possa ser, na maior parte dos casos, negativo. E isto conduz-nos a este paradoxo. Todos os responsáveis políticos, os responsáveis económicos, os responsáveis sociais dizem que a floresta é uma coisa muitíssimo importante. A floresta vai ter uma grande importância no futuro. A floresta providencia serviços de ecossistema que são muito valiosos. A floresta vai absorver o CO2 que nós emitimos em excesso para a atmosfera. E, ao mesmo tempo, aquilo que vemos no terreno é que a nossa floresta se degrada em qualidade e diminui em quantidade. Os espaços florestais em Portugal, vivos e dinâmicos, para quem anda pelo país e por quem o conhece, é fácil ver que cada vez menos temos florestas produtivas e saudáveis no nosso país. E, portanto, a minha primeira sugestão para o ForestWise, que tem um nome muito adequado, não é FireWise, é ForestWise, é que temos que olhar para a nossa floresta e, em vez, desculpem este comentário, em vez de nos preocuparmos em desenvolvermos robôs e desenvolvermos drones e desenvolvermos vídeos, que já toda a gente desenvolveu por esse mundo fora, talvez o melhor fosse mesmo vermos como é que atacamos este problema de base da floresta portuguesa. Ou seja, como é que recuperamos o dinamismo dos espaços florestais em Portugal e como é que tornamos o investimento na floresta de novo interessante para os portugueses. Porque toda a gente se queixa do abandono da floresta. Mas a floresta só está abandonada porque a floresta é digamos assim, é quase um hobby, é quase um desporto de alguém que seja muito ativo na defesa da floresta, como alguns são ativos na defesa do jogo do chinquilho. E, portanto, a primeira coisa a fazer é esta, é olhar para a floresta, ver como é que damos a volta a esta situação. Se o conseguirmos fazer, isso será importantíssimo. Porquê? Porque é verdade que no futuro os espaços florestais terão uma importância vital para a sobrevivência e para o dinamismo das nossas sociedades. Mas o problema é que, quando chegar a essa altura, pode ser que já não haja produtores florestais. E, portanto, muitas outras coisas eu vos poderia dizer, muitos outros detalhes sobre pequenas coisas que é importante desenvolver, eu poderia aqui dizer-vos. Mas eu acho que, se não olharmos para esta situação estrutural da floresta e dos espaços florestais, as outras coisas podem ser utilizadas em alguns laboratórios e com algumas batas brancas, mas não terão o interesse social que devem ter. Muito obrigado. Ora bem, do ponto de vista do que fazemos, é preciso começar quem é que está neste momento, e pegando naquilo que o engenheiro Rui Nobre Gonçalves acabou de dizer, quem é que está neste momento a gerir ativamente o território.
Esse é um desafio absolutamente fundamental. Neste momento, nós temos segmentos da atividade florestal e da gestão florestal extremamente avançados, lado a lado, com áreas que não têm gestão alguma e que necessitam também eles próprios de uma abordagem fora da caixa do que tem sido até ao momento a orientação política decidida pela sociedade. Portanto, nós estamos com espaços florestais que nasceram há dezenas de anos para uma sociedade que já não existe. Eles têm um regime de propriedade e têm um regime de gestão e têm um enquadramento legal para pessoas que neste momento já não existem. E, portanto, a sociedade vai ter que tomar decisões relativamente àquilo que é o formato de gestão desses espaços. E isso enquadra... O problema é vastíssimo e, portanto, leva-nos um bocadinho à análise de parálise, não é? Portanto, para não entrarmos por esse caminho, o ideal seria tentar, localizadamente, com essa percepção de que há certos estrangulamentos que estão a impedir a necessária valorização desses espaços e, pouco a pouco, resolvê-los. Depois temos outras questões mais complexas. Foi aqui já aflorada a questão da integração de diferentes entidades. Essa integração é fundamental. Ela está presente na perspectiva ao longo das décadas de quem está com o problema dos incêndios e com o problema da gestão florestal. Por exemplo, a questão referida pelo diretor da Escola Nacional de Bombeiros de ligar especialistas de gestão territorial quando as coisas começam a atingir níveis de complexidade ao nível do combate é absolutamente fundamental, porque há muito conhecimento que está no território, por pessoas que trabalham diariamente no território, que não é suscetível de ser codificado, não é suscetível de ser publicado, não é suscetível de ser traduzido em manuais que depois alguém vai utilizar. E, portanto, esse conhecimento tem que ser trazido para o processo, não necessariamente publicado, não necessariamente... Não é conhecimento que sai do processo científico, mas é um conhecimento que ajuda fundamentalmente à resolução de problemas e a evitar que certos anos se transformem em anos de catástrofe. E, portanto, esta ligação das pessoas que trabalham a terra e esta necessidade de termos pessoas que trabalhem a terra, de alguma forma, será fundamental para que nós consigamos ter o resultado final anual. Portanto, a nossa avaliação anual e a nossa avaliação decenal, portanto, são as médias de áreas ardidas e são os recursos financeiros e é a perda de bem-estar que temos. Portanto, nós somos facilmente avaliados enquanto sistema com aquilo que são as estatísticas oficiais. Portanto, retorno aqui à questão da necessidade de ter também muito desse conhecimento que está no território trazido para o processo. A colaboração, que já foi aqui referida, é importante. Eu terei pouco mais a acrescentar. Eu diria o seguinte, todo este conhecimento, como foi dito aqui pelo colega que está aqui ao meu lado esquerdo, só terá interesse se efetivamente ele tiver, eu diria, aplicação prática. Essa aplicação prática pode ser quer a nível de tecnologia, quer a nível de processos, quer a nível, inclusive, de procedimentos. E eu acho que só, digamos, uma integração de todas estas vontades, sobretudo da comunidade científica, enquadradas ou não dentro do projeto colaborativo, com, enfim, todas as entidades que estão no terreno, nomeadamente a parte empresarial e, sobretudo, de alguns proprietários, se todo esse conhecimento for transformado e puder ser aplicado, criando valor para o sistema, eu acho que é esse o caminho que nós seguramente temos que seguir. Acho que é aqui uma repetição, mas de facto, como foi dito, tem que ter aplicação para que haja uma vantagem retirada desse conhecimento, evidentemente. Penso que a forma de o fazer, eu não sou especialista dessa área, mas penso que a forma de o fazer tem que começar por uma definição de necessidade que tem que envolver os parceiros, porque muitas vezes esses parceiros nem sequer percebem que têm essa necessidade, portanto, desconhecem que há um caminho, que há soluções, que há questões que podem ser respondidas e estruturadas para dar resposta
a um problema que se tem e que não se sabia que havia a possibilidade de responder. Nós, no passado, desenvolvemos aqui, até com a ajuda do Tiago e do Abílio também, um conjunto de conhecimentos, de conclusões que redundaram depois na aplicação ou na concepção de ferramentas muito úteis do ponto de vista da avaliação de risco, muito úteis do ponto de vista da avaliação, por exemplo, da progressão do incêndio, e isso é fundamental quando se quer ter alguma noção do risco que se corre e de como dimensionar os meios. Por outro lado, acho que o trabalho tem que ser, o trabalho depois a desenvolver para descobrir, para encontrar essas soluções e essas ferramentas, tem que ser acompanhado pelos interessados e partilhado. E essa partilha serve muitas vezes para aferir onde é que se está a chegar e para corrigir alguma coisa, para que depois se chegue ao final e, de facto, se tenha uma coisa que tem utilidade e que pode ser até reprogramada, pode ser corrigida em função da utilização dos próprios utilizadores. Eu vou dar um exemplo que acho que seria muito interessante para todos nós e, sobretudo, para quem tem que fazer gestão ativa e tem que gerir um orçamento que é sempre, numa perspectiva de custos, muito difícil de engolir, entre aspas, que é, nós teríamos muita utilidade, ser-nos útil se pudéssemos dispor de uma ferramenta que nos ajudasse a estabelecer de uma forma evolutiva os locais que de maior risco, as áreas críticas do ponto de vista da intervenção, de prevenção e depois de combate, para redução de combustível de forma seletiva, para podermos também depois desenhar as infraestruturas necessárias para facilitar o combate. É só um exemplo e, portanto, ser-nos-ia muito interessante até que isso pudesse ser concebido a nível nacional. Porque, de facto, essa seria uma forma de podermos controlar o risco, seria uma forma de podermos controlar também as despesas e os nossos investimentos na área de prevenção e também de combate, porque, como vocês sabem, esses não são investimentos reprodutivos, são investimentos que são para assegurar os ativos que já temos e, portanto, é uma forma de poder responder, dar resposta àquilo que o colega Rui Nobre Gonçalves estava a falar, que é, de facto, nós temos que atuar, por um lado, na criação de mais produtividade, na criação de mais margem, e essa margem tem que vir, a maioria das vezes, tem que vir do que nós conseguimos fazer crescer a floresta, e, por outro lado, evitar que ela se perca, e por isso a gestão de risco é fundamental. Só uma nota para responder ao colega da Escola Nacional de Bombeiros, é que o ceasefire, de facto, está em utilização. Não tem a capacidade para albergar mais utilizadores. E, portanto, esse é um problema que acho que é de fácil solução, desde que haja financiamento para suportar as equipas que dão vida ao ceasefire, então ele terá sempre utilidade e, como eu digo, nós estamos a usar. Desde 2018. Mas nós estamos a usar, repito. E acrescentar só, reforçando também as ideias gerais, mas fazendo aqui uma ressalva, porque olhei ali para a professora Teresa Soares David e lembrei-me que há também boas exceções aqui em Portugal relativamente à cooperação institucional, no sentido de ter todos os parceiros dentro dos mesmos projetos e conseguir levar resultados ao fim. E isso, por razões que todos compreenderão, tornou-se mais fácil em determinada altura em zonas e muito numa área que tem sido muito investigada, que é a área do Sobre, e onde muitas vezes, com muitas dificuldades também certamente, mas tem conseguido fazer isso. E deixar aqui uma nota que o INIAV tem feito esse percurso, e também para o esforço que o INIAV tem feito nos últimos anos em fazer esse percurso noutras áreas do território, que é muito importante. E, portanto, é muito importante que a aproximação, e daí eu elogiar também a fixação do laboratório colaborativo aqui em Vila Real, é muito importante ter equipas de investigação, formas de organização dos investigadores e de outros agentes de transferência ao longo do território.
porque isso é de facto um fator competitivo, porque as pessoas estão próximas, as pessoas sentem os problemas mais em concreto, têm os seus parceiros também mais próximos, e é preciso criar essa rede. Já se falou da iniciativa da AGIF relativamente também à rede de politécnicos, de utilizar essas estruturas, e isto é necessário que se faça. Para reforçar a questão da investigação que é preciso e que é preciso fazer à volta da rentabilidade da floresta, ou seja, olhar para os diferentes modelos que nós temos e ver o que é que podemos fazer para eles, de facto, serem sustentáveis, e a sustentabilidade tem as 3 componentes, mas esta parte da componente económica é muito importante. Valeria a pena, no caso concreto, da aplicação das medidas de defesa da floresta contra incêndios, a todos os níveis, desde o nível da escala da propriedade ao nível das redes primárias, e essa questão na perspectiva económica e dos recursos que nós temos que empenhar. Valia a pena. Como valeria a pena fazer outro tipo de investigação, porque, deixem-me dar um passo atrás, há aqui dois tipos de investigação. Há uma investigação que me parece que o laboratório colaborativo está, nesta primeira fase, empenhado, que é basicamente uma investigação à medida e a pedido. Ou seja, há um conjunto de atores, nomeadamente os acionistas, que colocam um conjunto de desafios, de projetos, e têm problemas identificados e vão. Mas há outro tipo de investigação que tem que ser feita numa lógica societária, como o Rui Nobre Gonçalves revelou, que é nós percebermos a médio prazo ou longo prazo para onde é que caminhamos. E aí entra a investigação relativamente e a avaliação relativamente à política, à economia da floresta, o que é que suportava a atividade há 50 anos atrás, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, e qual é o estado da situação. Ao nível da informação, como é que nós podemos organizar um sistema de informação no país que contemple esta área? Como sabemos, o INE é absolutamente ineficaz relativamente à recolha e ao tratamento de informação económica que servia de suporte para a decisão. Como é que nós podemos criar esse mecanismo de reporte dos diferentes atores, para nós termos, de facto, valores mais precisos e mais atuais de todas as componentes da economia da floresta. E depois lançava também aqui um desafio também ao laboratório colaborativo, primeiro que seguisse também esta linha, e depois aqui um bocado também em complemento com o que referiu da plataforma de projetos, de dar visibilidade a projetos, ou seja, de trabalho até que já começaram para fazer na questão da agenda da investigação, mas ver também como é que o próprio laboratório colaborativo se organiza desde base. Que sistema de informação, que canais de comunicação é que vai estabelecer entre a rede de investigadores nacional, entre os utilizadores, e se isso está ou não previsto, qual é a arquitetura de organização, de sistema de informação e de comunicação para nós considerarmos. Já percebemos que, para além, digamos assim, de um núcleo de investigadores que se vai centrar aqui em Vila Real, que vão estar dispersos pelo país, como é que o centro, ele próprio, se vai organizar de forma a ser eficiente entre essa comunidade e as outras comunidades? Porque, para nós que estamos um pouco mais distantes e que temos estado a participar nestas sessões, se nós quisermos ter um papel ativo, também precisamos dessas ferramentas, dessa visibilidade. Visitando o site do ForestWise, ainda não é satisfatória a informação
que tem lá e, portanto, deixo também este repto para que depois haja sustentabilidade no projeto, que não seja como aos projetos de investigação que acabam no site quando acaba o financiamento. Basicamente é isso. Muito obrigada. Eu não era capaz de dizer melhor do que disse aqui a senhora Mendes deu, a Rosário Alves. De facto, pôs o dedo na ferida. Acho que um dos problemas grandes que nós temos, enfim, este laboratório não vai resolver, porque acho que há 800 anos que andámos a tentar resolver isto, não fomos capazes, é que, de facto, há uma coisa que nós não somos capazes de fazer. Nós não conseguimos introduzir um sistema de lições aprendidas. Saiu a semana passada um relatório publicado pelo Observatório relativamente aos incêndios de Vila Rei Maçã, à Assembleia da República. Enfim, alguns de nós, se calhar por curiosidade, já foram ler aquilo. O incêndio já foi há quantos meses? Alguém se sentou no sentido de ver onde é que as coisas correram bem, onde é que as coisas correram mal? Quando é que nós implementámos este tipo de atitude? Continuo-me a interrogar sobre isto. Depois um outro aspecto que, e ali particularmente para o nosso companheiro Tiago Oliveira, não é que isto é uma volatilidade legislativa que nada estabiliza. Eu dei-me ao trabalho de ir ver um documento que foi publicado em 1985-86, em França, sobre o guia relativamente à questão dos fogos e da floresta. Foi publicado em 85-86, ainda está em vigor. E vemos os resultados que a França teve relativamente ao número de ignições e às áreas ardidas. A legislação é a mesma, 85-86, que foi publicada. Portanto, estas questões não têm bem a ver com o laboratório colaborativo, mas devem ser preocupações que nos devem assaltar a todos diariamente. E eu também vos digo, por exemplo, neste momento a própria escola está envolvida num projeto financiado com a Universidade, com a Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa e o Instituto Ricardo Jorge, exatamente questões da saúde ocupacional, o stress e a ansiedade dos combatentes. Nós estamos envolvidos num projeto desses. Posso-vos dizer que no último mês tive uma dúzia de contactos de várias entidades de ensino superior, politécnicos e universidades, para apresentarmos candidaturas agora a este novo período. Posso-vos dizer que, pessoalmente, há ali coisas que se pretendem estudar que eu não vejo qual é a vantagem, é a minha opinião pessoal. Há outras que são temas extremamente interessantes. Por exemplo, uma coisa que eu penso que os bombeiros têm necessidade, os combatentes têm necessidade, nós precisamos de ter mais conhecimento relativamente à alimentação correta que os combatentes devem ter nos teatros de operações. Isto é uma área que tem a ver com o bem-estar de homens que chegam a estar, muitas vezes, 24 horas em serviço. A questão da alimentação dos combatentes é algo que será necessário trazermos conhecimento mais correto, não basta uma ração de combate daquela que se utilizava na tropa quando se ia para a Guerra da África. Isso já não chega, para os nossos dias, não é suficiente. É um pequeno exemplo de como o conhecimento pode trazer mais valias para todo este processo. Naturalmente que, por parte da escola e em suma, tudo o que for conhecimento que possa ser introduzido no sistema, nós somos ávidos de ter acesso a ele. A nossa disponibilidade para as parcerias é total. Veja ali o professor Xavier Viegas, com quem a escola mantém um relacionamento já desde há vários anos, nomeadamente desde 2014, desde que eu estou na escola, em algumas formações que ministramos em conjunto. E, portanto, este conhecimento para nós é determinante. No sentido de, e talvez uma pequenina correção ali ao nosso companheiro do ICNF, João Pinho. Talvez clarificar melhor aquilo que eu há pouco quis dizer. Quando eu falava de conhecimento no que diz respeito ao processo de combate e à tomada de decisão e comandamento, mesmo para aquilo que são as fases mais complexas do sistema, ou seja, a partir da fase 4, em que o sistema nos aponta que teremos no terreno, no mínimo, cerca de 400 homens, e que pode evoluir até à fase 6, em que poderemos ter no terreno até cerca de 3.000 homens. O que eu disse há pouco foi o seguinte: uma coisa é o processo de comandamento, outra coisa é o processo de assessoria e boa informação a quem tem que tomar decisões. Eu não misturo as duas coisas. E para mim é importante
Se para mim é importante ter o conhecimento que me pode ser dado por um técnico de um gabinete técnico-florestal de uma Câmara Municipal, que se calhar conhece o terreno melhor do que eu, numa determinada circunstância, e me pode dar alguma informação sobre alguma parte do território ao nível do município, nomeadamente quando nós temos um incêndio com as dimensões de um Monchique ou de um Caramulo de 2013, a presença de técnicos altamente credenciados, meteorologistas, florestais e outras áreas técnicas conexas, é extremamente importante para assessorar bem o posto de comando. Constituir aquilo que nós chamamos as equipas de Estado Maior, com uma boa informação. E depois alguém vai tomar as decisões. E quem toma a decisão é o último responsável, para o bem e para o mal. Quando corre bem, batemos palmas. Quando corre mal, temos que rezar à Nossa Senhora de Fátima muitas vezes. Então, só umas 2 ou 3 notinhas mais telegráficas. A primeira, sobre a questão do relatório do incêndio do ano passado em Mação do Observatório Técnico Independente. Bom, ainda bem que temos esse relatório. Eu quero agradecer aqui publicamente ao Observatório por tê-lo produzido. Porque o que nós devíamos ter era, para cada incêndio com mais de 100 hectares, um relatório rotineiramente produzido por quem o deve produzir e não por uma entidade que, até, a meu ver, devia ter missões mais nobres do que essa. Mas essa já é suficientemente nobre porque mais ninguém a tomou em mãos. Segundo ponto, queria também deixar uma nota sobre a questão de que fiz referência há bocado dos espaços florestais e do Plano Nacional de Gestão Integrada dos Fogos Rurais. O engenheiro Tiago Oliveira, nos últimos dias, tem levado um bocado de tareia por causa dos pareceres que tem recebido relativamente ao projeto de Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais. Eu queria aqui deixar uma nota que o primeiro objetivo deste plano é valorizar os espaços rurais e depois redimensionar a propriedade rural, aumentar a remuneração dos proprietários com a reforma do modelo de gestão florestal e disponibilizar incentivos jurídicos e financeiros à valorização do território rústico. É isto exatamente que nós precisamos. O que eu peço ao engenheiro Tiago é que depois ponha carne nestes ossos. Mas isto já estar aqui, ser o primeiro objetivo estratégico, já é uma coisa muito, muito importante. E, portanto, o meu bem-aja neste aspecto. Finalmente, em relação ao laboratório colaborativo, queria só deixar duas sugestões de caráter mais prático e que têm que ver com a intervenção que fiz há bocado. Acho que uma coisa essencial que temos que fazer, e não fazemos há imenso tempo, é fazer um levantamento de quem são, onde estão e o que fazem os proprietários de terrenos rústicos em Portugal. Eu não sou, obviamente, um académico, mas tenho ideia que desde 1999, 2000, que o professor Oliveira Batista teve um financiamento de um PAMAF para fazer um estudo dos problemas estruturais das explorações florestais portuguesas, nunca mais ninguém fez nada em relação a isto, a não ser reciclar os dados que o professor obteve neste projeto. Acho que nestes 20 anos muita coisa mudou, muita coisa se alterou, quer no território, quer em relação aos próprios proprietários florestais, e acho que isso é um trabalho urgente a ser feito e o laboratório podia ser, junto, obviamente, com a Fundação para a Ciência e Tecnologia, ser um pivô nesse aspecto. O outro aspecto que eu acho que é também super urgente e que está no programa de trabalhos do laboratório é a questão relativa aos serviços dos ecossistemas. Mas temos que passar dos grandes princípios gerais para a realidade dos ecossistemas nacionais. E acho que uma coisa que é urgente fazer é valorizar os serviços dos ecossistemas que são providenciados pelos nossos espaços silvestres e por outros espaços naturais, mas em particular pelos espaços silvestres, e depois arranjar uma mecânica para a remuneração desses serviços e desses valores. Isso é, a meu ver, urgente e importante pelo seguinte. Já está na agenda política a questão da remuneração dos ecossistemas.
Parece que já há uns projetos piloto em curso em Monchique e no Tejo Internacional e noutro sítio. Na Serra do Açor. E na Serra de Ossa. Mas a minha preocupação é a seguinte: se esses projetos piloto são feitos um bocado ad hoc, se esses projetos piloto acabam por dar uma remuneração que é apenas digamos assim, uma ajuda, uma esmola, um faz de conta, pode pôr em causa a viabilidade futura de uma coisa que é essencial que corra bem. E, portanto, aí acho que a comunidade científica em Portugal tem uma missão e um trabalho à frente e com isto terminado. Muito obrigado. Boa tarde e, dado o adiantado da hora, Luís Lopes, diretor do curso de Engenharia Florestal. Eu sem conhecimento e sem uma abordagem controversa, acho que não temos avanço, não temos progresso do ponto de vista científico relativamente às florestas. E eu queria aproveitar um pouco esta mesa e as contradições com as abordagens. A concretização de um determinado modelo pode levar ao declínio desse modelo, ou seja, a concretização do humanismo pode levar ao declínio do próprio homem. A concretização de um modelo ambientalista pode levar ao declínio do próprio ambiente. E foi dito aí na mesa por alguns elementos, nomeadamente pelo engenheiro João Lé, com a concretização, por exemplo, do Luís Saravando. Quando estamos a aumentar a produtividade do eucalipto, estamos a pôr em abandono o restante território. Quando passamos de 30 metros cúbicos hectares para 40 metros cúbicos hectares, quer dizer que o modelo, do ponto de vista de produção, necessitará de determinado território, que leva um pouco à abordagem do Rui Nobre Gonçalves. O que fazer ao restante território? E era basicamente esta a minha questão, quando o João Pinho diz que é o maior gestor de território a nível nacional, mas ele é privado, porque o Estado em Portugal tem pouco território. Em síntese, a minha conclusão era: se este modelo de aumento de produtividades para determinadas espécies, ou seja, a especialização do território, não poderá levar ao declínio da floresta, como está-se a verificar em Portugal. Quem quer responder? Peço desculpa, tenho aqui outra questão e depois respondo. Estou sim, boa tarde. O meu nome é Nuno Betancourt, eu venho do ISRC, um centro de investigação no ISEP, no Porto, mais ligado à parte informática, e nós estamos aqui porque temos alguns interesses em poder colaborar com as iniciativas, mas efetivamente não sabemos como podemos fazê-lo. Ainda há pouco estávamos a tentar enviar um e-mail para o ForestWise, pela rede de contacto, aquilo dá sempre erro no site, portanto, há bocadinho diziam que isso era uma plataforma inclusiva, tudo o que aqui estamos a falar, mas nós gostaríamos de fazer parte dessa inclusão, não sabemos é como e como tal gostaria que nos ajudassem a perceber como é que podemos fazer esse contacto inicial para perceber em que áreas é que podemos ajudar. Obrigado. Então, quem responde à primeira questão? Se calhar deve ser eu, não é? Bem, Luís, obrigado pela pergunta, antes de mais nada. Era bom que nós conseguíssemos cá ter produtividades de 30 e de 40 metros cúbicos. Isso era a felicidade. Não precisávamos estar aqui a discutir tanto, seguramente. Pois, mas como sabe, isso é muito pontual, infelizmente. E eu digo infelizmente porque, de facto, naturalmente que uma das medidas de eficiência é ter a maior produtividade. E, portanto, eu não vejo como é que isso é maligno, entre aspas, ou usando o termo inglês que usou o Zé Miguel, que isso é wicked. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que isso seria, de facto, salutar e acho que sobraria, naturalmente, mais margem, e essa mais margem poderia, evidentemente, contribuir para outros usos, que hoje não temos essa margem, e, pelo contrário, como vocês sabem, ainda recentemente foi aprovada uma taxa sobre a indústria de base florestal. Portanto, quer dizer, o setor florestal é um setor deficitário e a forma de contribuir para o seu desenvolvimento é aplicar-lhe uma taxa. Quer dizer, pode-se dizer que começa por quem usa o recurso e, portanto, aparentemente é dirigida para as celuloses, mas eu não acredito nessa... E acho que ninguém aqui acredita que isso vai ficar assim e tal e qual como está. Mas,
Resumindo, eu acho que isso não seria um problema, seria, de facto, uma solução. E isso não implica que a gente... Primeiro, eu acho que isso é uma utopia, não vamos conseguir nunca ter isso de forma generalizada no território nacional. Mas ainda que fosse possível, seria benéfico, porque dar-nos-ia, como eu disse, e repetindo, mais margem, mais valor acrescentado e portanto, com isso, mais rendimento para os proprietários florestais. Não vejo qual é o mal disso. E agora temos é que saber o que fazer com as outras áreas e isso, aí, obviamente, temos que defender o equilíbrio florístico, com o equilíbrio de espécies. Nós não estamos a imaginar, nem nós nem ninguém, a ver o país ocupado 100% com eucaliptos. Isso não seria possível, nem é desejável, e, portanto, estamos muito longe que isso seja um desígnio, que isso seja um sonho. Para além do mais, hoje estamos cingidos a cotas, entre aspas, portanto, temos um teto de área e temos que respeitar isso. Nada mais a acrescentar. Creio que o João queria acrescentar... Eu vinha reforçar uma questão que tem a ver com a floresta portuguesa é multifuncional, não é? Portanto, não é, embora nós estejamos mal habituados, por via das excelentes condições que temos para o crescimento linhoso, a ter uma componente de produção muito forte, e foi isso que justificou também tanta floresta privada em Portugal, que é um outlier a nível mundial. De facto, a nossa floresta é extremamente produtiva, o que faz com que caia dentro das lógicas de gestão privada. Mas nós temos muita área florestal, que é uma área de proteção e de conservação e de recreio. Eu dava aqui nota de um bom exemplo, julgo eu, pelo menos que tem excelentes capacidades para continuar a desenvolver-se, que foi aquilo que, na altura, o Conselho Diretivo do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas fez a seguir aos incêndios que afetaram as matas nacionais do litoral, que são matas simultaneamente de produção, mas com uma grande componente de proteção e de enquadramento paisagístico e de recreio. E uma das primeiras questões que se colocou à Comissão Científica, que foi criada nessa altura para refletir sobre o que fazer com aquelas matas nacionais, foi que função dar a estas matas. Que ordenamento a seguir implementar a seguir à definição da função. Até porque, na altura, está ligada com aquilo que o professor referiu, houve logo inúmeras propostas de conversão até de uso florestal para outros usos, nomeadamente para o uso agrícola, de boa parte dessas matas. E, portanto, neste caso específico, por exemplo, aquilo que foi a reflexão feita pela Comissão Científica, que foi criada pelo Instituto, foi muito importante para fundamentar aquilo que deve ser uma perspectiva de longo prazo e para continuar a dar, neste caso, a função de proteção, de lazer e de recreio a essas matas, e é isso que está a ser prosseguido neste momento em termos do seu restauro e da sua recuperação, que já agora vou aproveitar só para deixar mais esta nota. Foi aqui dito já por um interventor, nós vamos ter que aprender a viver com o fogo. Portanto, já se percebeu isso. Nós, os californianos, os australianos, todos aqueles que vivem, independentemente do seu nível económico e do nível de desenvolvimento dos países, vamos ter que viver com o fogo. E, portanto, vamos ter que, certamente, aprender a recuperar as áreas ardidas. E, neste caso específico, Portugal, na parte do restauro, terá que ter muita informação, porque, quer aqui, quer nos Estados Unidos, o caminho, então, ninguém sabe qual é que vai ser. Portanto, a resposta dos ecossistemas, sobretudo a incêndios repetidos nas mesmas áreas, estão a abalar tudo aquilo que se sabia do ponto de vista científico sobre a recuperação dos ecossistemas. E, portanto, a questão que também já está a ser tratada no Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, que é aprendermos a integrar o fogo na gestão, é também um tópico fundamental para o futuro. Obrigado. Falta responder à segunda pergunta, eu que se calhar devolvia ao Carlos Fonseca e não aqui à mesa. Pergunta ali proveniente do Nuno Betancourt, creio. Ok. Então passamos ao encerramento da sessão. Obrigado.